Presidente Michel Temer, muito obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite nesse Só Vale a Verdade. Eu pergunto uma primeira questão ao senhor. Ser ex-presidente da República é difícil porque o senhor foi vice-presidente, presidente e agora vive uma nova etapa da sua vida política. É difícil? Olha, primeiro, gratíssimo pelo convite, uma oportunidade nesse diálogo em que só se pode dizer verdade, e nada mais do que a verdade, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é, você sabe, Vila, eu fui um presidente da República muito impopular. E é interessante, há pouco tempo, ainda hoje, eu fazia encerramento de um congresso de direito constitucional e eu dizia que foi aquela impopularidade que me permitiu fazer as coisas que eu fiz no governo. Porque você mexer em certos temas, por exemplo, de trabalho, previdência social, teto de gastos públicos, recuperação de estatais, é vespeiro, né? Mas eu consegui fazer porque era impopular, ou seja, não tinha como objetivo a reeleição. Quem faz a reeleição, quem entra no governo, sempre está pensando no futuro e não mexe, vou repetir a expressão, em certos vesperos, né? Então, digo eu fui um presidente muito impopular e interessante, isso foi útil para mim. Aliás, eu devo até dizer que numa primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos integrantes pediu a palavra e disse: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. Né? E interessante, sem embargo de ter sido um presidente muito impopular, eu me tornei um ex-presidente popularíssimo. A verdade é que hoje há um reconhecimento muito grande daquilo que nós fazemos, né? Até agradeço as suas palavras inaugurais, né? Porque é exatamente isso, as pessoas tinham uma certa visão do governo e ao depois, quando eu saí do governo, verificaram que nós fizemos muita coisa naquele período e com muita tranquilidade, coisa que, com toda franqueza, hoje inexiste um pouco, né? Hoje existe uma certa intranquilidade. Naquele período meu, talvez no meu estilo, né? Eu tentava pacificar as relações políticas, institucionais, sociais, né? O que eu acho importante para o país. O senhor falou em reeleição, agora voltou a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi aprovado o fim da reeleição. Claro que isso tem um longo trâmite legislativo. O senhor é a favor da reeleição? Hoje eu sou contra, viu? Eu sou contra pela razão que eu acabei de mencionar, porque você sabe quando alguém chega lá com vistas à reeleição, ele diz, bom, eu vou me preservar aqui no mandato, não vou mexer em certos temas polêmicos que posso perder votos. E daí isto prejudica, convenhamos, a própria governabilidade. Você veja, quando foi dito isso a mim, aproveite a sua impopularidade, a tradução que eu fiz é o seguinte: olha aqui, Temer, como você não está pensando em reeleição, faça o que o Brasil precisa. Né? Então hoje, eu francamente sou contra a reeleição, acho que deve-se aumentar o prazo presidencial, embora eu tenha uma tese que não é exatamente o presidencialismo, mas é um outro sistema, o semipresidencialismo, né? Mas eu acho que a manter o presidencialismo é preciso aumentar o prazo de mandato, 4 anos acho que é pouco, 5 ou 6 anos, e naturalmente eliminar a hipótese da reeleição. Aí tem duas questões que eu queria aproveitar e conversar com o senhor. Primeiro, essa discussão atual fala em mandato de 5 anos. Nós tivemos, pela Constituição de 1946, um mandato de 5 anos. Só que não havia coincidência com as eleições legislativas, que o mandato era de 4 e 8 anos. Né? O senhor é a favor, então, do mandato nesse sistema de 5 anos, ou de 6 anos, ou de 4? 5. 5 anos. 5 é o ideal, né? 6 é um pouco alongado demais, né? Sim, talvez 5 anos seja o ideal. Sim. Porque no governo é assim, viu, Vila? O primeiro ano é um ano quase de ajustamentos, né? Onde Sim. você tem que fazer aquilo que seja possível. Sim. E, portanto, depois você tem mais 4 anos pela frente para consolidar aquilo que se realizou no primeiro ano e meio de governo. Então, acho que o prazo de 5 anos é um prazo ideal. Não tenho dúvida disso. O senhor fez menção a um ponto aí de passagem que me parece de suma importância. Quando se discute que o sistema político brasileiro precisa ser reformado, se fala de muita coisa, inclusive nessa própria proposta de emenda constitucional. Mas não se fala numa questão que, para mim, é a central principal delas, que é se nós devemos manter o presidencialismo como vivemos, se teremos um parlamentarismo puro como vivemos
no Império Peronomútil, em certo momento um parlamentarismo de improviso entre 1961 e 1963, naqueles momentos. Houve a tentativa da Constituinte, de um parlamentarismo puro, ou um semipresidencialismo com modelo francês, originalmente da Constituição de 1958, lá com Michel Debré, né? Ou a experiência portuguesa, que tem algumas distinções em relação à França. Eu vi que o senhor é defensor do semipresidencialismo. No que consiste o semipresidencialismo e por que, presidente, ele é melhor, numa linguagem mais vulgar, porque ele é melhor do que o sistema que nós vivemos? Eu acho o seguinte, Vila, que interessante. Quando eu estava na faculdade, meu professor de filosofia e direito era o Miguel Reale, pai, né? Sim. E ele tinha a teoria do chamado ato, valor e norma. E há certos atos que vão sendo valorizados de uma tal maneira que, num determinado momento, se transformam em lei, se transformam em norma. Eu acho que no presente momento, isto até se iniciou, creio eu, no meu governo. Porque no meu governo, e eu não fiz isso por conta própria, eu fiz isso porque a Constituição determina. Eu trouxe o Congresso para governar comigo, o que me ajudou muitíssimo. Eu tinha passado 6 mandatos lá na Câmara dos Deputados, presidente da Câmara várias vezes. Isso facilitava o meu diálogo com o Congresso. E é interessante, as pessoas aqui no Brasil, como nós temos sempre uma visão muito centralizadora, achando que o presidente pode tudo, e não pode, só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. E faço aqui exemplos, né? Você, presidente da República, você manda projetos de lei, projetos de emenda, precisa vê-las aprovadas. Você edita medidas provisórias, precisa vê-las convertidas em lei. Você veta, precisa ver se mantém o veto. Então, quem governa o país, na verdade, não é apenas o presidente, é o executivo mais o legislativo. Por que eu digo, por que eu falei em ato, valor e norma? Porque você veja, nos dias atuais, eu constato apenas isto, né? O orçamento não só é aprovado pelo parlamento, como praticamente com as tais emendas impositivas, emendas de relator, emendas de comissão, emendas de bancada e outras tantas emendas, o Congresso hoje praticamente domina a peça orçamentária. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu verifiquei em vários instantes que os presidentes, o Lira e o Pacheco, em alguns momentos, eles chamavam setores da nacionalidade para fazer grandes acordos. No exemplo dos planos de saúde, que num dado momento foram chamados para fazer um grande acordo nacional. É tipicamente uma função executiva. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, sem embargo de comandar o orçamento, portanto, destinar as verbas, até estabeleceu-se uma regra do chamado orçamento secreto, que é proibido pela Constituição, porque a Constituição determina a publicidade de todos os atos públicos. Não sei como é que se pode pensar num orçamento secreto. Mas isso significa que certos atos vão sendo praticados, levando à convicção que o ideal para o país seria você entregar esta função de natureza executiva interna do país para o parlamento, porque daí o parlamento, muito bem, ele destina as verbas, mas ele é responsável pela governabilidade. Porque chega na reeleição, ao invés de ele sempre dizer, olha, eu mandei para cá um trator, ou mandei uma esteira, ele vai ter que dizer, se da situação, governei bem. Se da oposição, me opus adequadamente nos pontos tais e quais. Você percebe que isso, em primeiro lugar, melhora a discussão política no país. Segundo ponto, você perguntou e é semipresidencialismo, porque não é nem o parlamentarismo puro, nem o presidencialismo puro. Né? É uma amálgama dos dois sistemas. Segundo ponto que eu digo é que você acaba com o trauma do impeachment. Nós temos 36 anos de Constituição de novo Estado, já tivemos 2 impeachments. E sobre mais, eu fiz uma pesquisa, desde o tempo do presidente Itamar Franco, nós tivemos quase 300 pedidos de impedimento. E o impeachment, eu cheguei lá em função do impeachment da senhora presidente, mas ele cria um trauma institucional. Diferentemente, no sistema semipresidencialista, em que o parlamento comanda a execução interna, você, primeiro, só tem governo se tiver maioria parlamentar. Se outra maioria parlamentar se formar e cair esta, automaticamente muda o governo sem nenhum trauma institucional. Terceiro ponto, se você me permite essa exposição um pouco teórica, né? Importante. O terceiro ponto é o seguinte, você veja, nós temos 36 siglas partidárias, não temos partido. Porque partido é uma palavra que vem de parte e político vem de polis. Então, o que é um partido político? É uma parcela da opinião pública que pensa de uma determinada maneira e quer chegar ao poder para governar polis, a União, Estados, municípios. Não é? Nós temos siglas partidárias, nós não temos 36 parcelas de opinião pública no país. Não é? Então, o que vai acontecer num
presidencialismo. Você terá os partidos da situação e os partidos da oposição. Serão, quem sabe, 18 siglas de cada lado, mas teoricamente você tem um partido que é da situação, um partido que é da oposição. No nosso presidencialismo, eu passei por isso, né? Você é eleito e, quando eleito, você precisa formar uma maioria parlamentar. E daí vem os maiores desastres. As alianças, muitas vezes, inadequadas, até espúrias, né? E muitas vezes, interessante, eu vivi isso no meu governo, eu tinha cerca de 17 partidos que apoiavam o meu governo. Eu mandava alguns projetos para lá, metade do partido votava a favor, metade votava contra. O que significa uma fragilidade partidária e, em consequência, governativa extraordinária, né? Por isso que eu digo, estou fazendo uma síntese aqui do que é o presidencialismo, né? Mas também devo dizer, viu, que você não pode desprezar no nosso sistema, a figura do presidente da República, porque a nossa concepção é muito presidencialista. Então você precisa ter um presidente que não seja apenas do tipo rei, reina, mas não governa. Não é isso, não. Ele representa o Brasil nas relações exteriores, ele comanda as Forças Armadas, ele indica o primeiro-ministro, ele participa do fenômeno de sanção e veto. Quer dizer, ele tem que ter presença, porque senão você não consegue fazer passar o semipresidencialismo. Em síntese, acho que estes são os pontos fundamentais e esta seria, a meu modo de ver, uma grande reforma política no país, né? Porque quando nós tivemos aquele período 61, 63, na emergência foi criado o parlamentarismo, renúncia lá de Jânio Quadros, o presidente, pela aquela emenda rapidamente votada, ele perderia, não seria eleito diretamente o presidente da República naquelas circunstâncias, e curiosamente que o primeiro gabinete de Tancredo Neves foi muito bem, foi um gabinete de União Nacional, que infelizmente teve de terminar na metade do ano seguinte por razões eleitorais, que votaram uma lei sui generis para ser candidato em outubro, tinha de sair 3 meses antes um ministro, que isso é regra que não existe em qualquer regime parlamentar. Bem, aí eu pergunto, nessa proposta que o senhor apresentou aqui, o presidente é eleito diretamente, né? Eleito diretamente, e esse parlamentarismo que você mencionou é um parlamentarismo, se me permite a expressão, entre aspas, quebra-galho. Sim. Que foi apenas uma coisa de ocasião, né? O que nós estamos propondo é uma coisa muito séria, nós e vários outros, né? Nós propomos uma fórmula que já tramitou pelo parlamento, um projeto que até, confesso a você, foi pensado no meu período, por mim, pelo Gilmar Mendes, também pelo Barroso. Eu e o Gilmar conversamos muito e eu pretendia até, não houve tempo. Meu governo foi 2 anos e meio, né? Mas a minha intenção era fazer a proposta parlamentarista, semipresidencialista, mandar para o Congresso e desde logo, nos últimos 6 meses, fazer uma espécie de transição. Não é? Não houve tempo para isso. Agora, o que está sendo proposto é o seguinte: você tem um projeto que será amplamente discutido no Parlamento, se aprovado no Parlamento, e bastaria isso, mas por razões políticas, é preciso submetê-lo a um referendo popular, para o povo dizer se está de acordo ou não. Qual é a diferença entre isto que nós propomos e aquilo que aconteceu no passado? Antigamente era assim, você vota no parlamentarismo ou no presidencialismo. Exato. Aí o povo dizia, mas essa pessoa do legislativo, imagine, comandar. Não será assim. Você terá um período eleitoral, de programa eleitoral. Certo, e seguramente aqui no seu programa, por mais de um mês, você vai trazer debatedores para que o povo acompanhe. Estou de acordo ou estou em desacordo com esse sistema. Portanto, vai se votar numa coisa que se sabe. No passado, votou-se numa etiqueta. Não se sabia naquilo que se iria votar, né? Eu tenho a impressão, Vila, que seria útil para o país. Seria uma modificação, né, convenhamos, bastante radical, mas que dá a responsabilidade ao legislativo. O legislativo não vai usar as verbas sem responder pelo que faz, mas vai usar as verbas e respondendo, sendo governo ou sendo oposição. Isso é muito interessante, porque o senhor fez referência aos episódios de 61, porque o projeto que tiraram do fundo da gaveta era de um deputado seríssimo, Raul Pila, do Partido Libertador, que queria um parlamentarismo sério, mas infelizmente não foi o que ocorreu. É uma coisa de ocasião, né? Foi aquela solução de ocasião.